No início dessa comunhão de casais, na sexta-feira à noite, nós vimos, de acordo com Apocalipse 14, que as primícias para Deus, para o Cordeiro, as primícias que são os primeiros frutos, eles têm uma característica: são seguidores do Cordeiro aonde quer que vá. E que para seguir o Cordeiro, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. E o Senhor nos diz que nós temos que perder a nossa vida da alma. Aí, um dia, ganharemos a salvação da alma e reinaremos com o Senhor. Mas se nós quisermos preservar hoje, quisermos salvar hoje a nossa alma, daí naquele dia nós vamos perder o que Deus planejou para nós, perder o que Deus preparou, e agora cabe a nós a escolha. Mas o Senhor deixou de uma maneira muito clara sobre esse princípio, e esse princípio, como nós vimos na sexta-noite, estão em várias porções do Novo Testamento, não é isso? O Senhor não falou só uma vez, mas diversas vezes. E quando a Bíblia registra algo muitas vezes, é bom prestar atenção. Amém. Tá certo? Amém. Por quê? É como o professor está dando a matéria, ele está repetindo muitas vezes aquele ponto, então você sabe, ele está dando a dica, esse é o ponto que vai cair na prova. Então, hoje nós estamos na prova, mas dentro da palavra do Senhor, Ele nos diz, isso é importante. E também nós vimos que o Senhor quer que a gente faça essa escolha de uma maneira consciente. Não é isso? E essa é a razão também pelo qual em Romanos capítulo 12, versículo 1, fala de quê? Ele nos roga pelas misericórdias de Deus que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um sacrifício vivo é um sacrifício consciente. Não é? Um sacrifício vivo é um sacrifício consciente. Nós devemos estar sempre muito conscientes da nossa escolha, para que a gente nunca diga, um dia aceitei o Senhor porque eu estava bêbado, assim, sabe? Estava fora de mim, daí resolvi. Daí, não, isso é porque o Senhor, um irmão aproveitou de mim, naquele dia eu estava meio perturbado, e aí acabei escolhendo o Senhor. É isso? É uma escolha consciente? Sabe do custo? Nós sabemos do custo que é elevado, mas nós não temos medo do custo. Por quê? Porque o Senhor é que nos supre. Não é verdade? Se o Senhor quer algo, Ele nos dá, Ele nos supre. Então, a nossa escolha tem que ser uma escolha consciente, sabendo, você sabe, eu sei. É fácil? Não é. O Senhor já deixou muito claro. Quer seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. E diga uma coisa, e você vai ter que perder sua vida da alma. Perder aquilo que você gosta, aquilo que você está apegado, né? O que você pensa, seus conceitos, você vai ter que jogar tudo fora. Topa ou não topa? O negócio é claro, consciente. O Senhor não escondeu nada. Siga-me. É fácil, não vai ter probleminha nenhum. Mas Senhor, eu tenho minhas ideias, meus conceitos. Não tem problema.
pode guardar suas ideias, seus conceitos, eu aceito tudo, Foi isso que o senhor falou para você? Olha, vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que está claro para nós, porque depois, nesses anos, o que a gente tem ouvido sobre negar a vida da alma, perder as coisas ali, olha, ninguém aqui vai falar assim, mas o senhor não sabia. Vai ter alguém falando, não sabia? Não tem jeito. Então, as coisas foram colocadas de uma maneira muito clara. Amém. E você pode ver, amados irmãos, durante esses 2000 anos de história da igreja, aqueles que tocaram no Senhor, aqueles que foram ganhos pelo Senhor, de uma maneira consciente, escolheram seguir o Senhor. Amém. Aleluia. E seguir o Senhor até o fim. Amém. Até o fim. Isso tem como resultado que a nossa casa se torna a casa de Deus. Amém. E esse é o nosso desejo, é a nossa meta. Casa de Deus não como local, não o local sendo a casa de Deus, mas a minha casa é a casa de Deus. Amém. Então, ontem à noite nós entramos em alguns assuntos práticos, exemplos que a Bíblia nos mostra, que a palavra de Deus nos mostra. E louvado seja o Senhor, ao ouvir a comunhão das irmãs nessa manhã, nós vimos que, como naquela época foi praticado, e está registrado na Bíblia, hoje foi mostrado para nós que ainda é possível viver e praticar isso. Amém. E a Bíblia está falando para nós algo real. Amém. Algo que pode ser vivido. E está sendo vivido. Isso é glória para Deus. Isso é motivo de grande alegria. Agora, nessa manhã, nós vamos penetrar numa porção da Bíblia que nos dá um quadro bem completo sobre o que o Senhor espera de nós. Nós sabemos uma coisa, amados irmãos, que na Bíblia, no livro de Gênesis e no livro de Apocalipse, nós temos um registro sobre o rio da água da vida. Esse rio flui de Gênesis até Apocalipse. E essa realidade do rio, nós podemos ver no Evangelho de João, o Senhor está trazendo para as nossas vidas a realidade desse rio. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Vamos ler juntos estes versículos, tá bem? Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14. Vamos ler. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Por meio dessa porção, nós podemos ver que aquele que bebe da água que o Senhor dá, esse tem no seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa fonte a jorrar para a vida eterna está ligado ao rio da água da vida hoje, de uma maneira prática, de uma maneira real. Evangelho de João, ainda, capítulo 7, versículos 37 e 38.
Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Vamos ler? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui mostra, amados irmãos, que quando você crê, o rio flui. Se você não crê, não flui. Então, qual é o nosso caminho? Crer. Se crer, flui. Agora, nós vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel 47. Vamos ler juntos o versículo 1. Ezequiel 47, 1. Tá bem? Vamos lá. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Essa porção de Ezequiel 47, 1 a 12, nos dá uma visão extremamente prática do rio da água da vida nos dias de hoje. E, principalmente para esse tempo que nós vivemos agora, essa visão é muito importante. E é uma visão extremamente atual, condizente com tudo que Deus está fazendo hoje no nosso meio. Em Ezequiel 47:1 fala: o homem me fez voltar à entrada do templo. Que homem é esse? Vamos abrir a Bíblia, Ezequiel 40, versículo 3. Ezequiel 40, versículo 3. Vamos ler juntos, tá bem? Ele me levou para lá, e eis um homem, cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta, e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Esse homem tinha aparência de bronze. Nós sabemos que bronze se refere a julgamento. E nós sabemos, o único que passou pelo julgamento e foi aprovado foi o nosso Senhor Jesus. Então ele se refere ao nosso Senhor. Esse homem com aparência de bronze, e ele tinha na mão o quê? Um cordel de linho e uma cana de medir. Então, esse homem é aquele que vem nos medir, olhar a nossa situação. Nós sabemos que a questão de medir expõe a nossa situação frente ao padrão de Deus. Isso é um ponto do medir. Segundo, a questão de medir é ligado a tomar posse, a tornar real. Por exemplo, você quer comprar um terreno, o que você vai fazer? Vai lá medir. Você quer comprar uma roupa, você tem que medir. Quando você vai experimentar a roupa, você está medindo a roupa com o seu padrão. Você é a linha, você é o padrão, então você está medindo. Então o Senhor é aquele que nos mede.
para mostrar a nossa situação e também falando para nós: eu quero usá-lo, eu quero que você seja meu, não é? Então essa questão desse homem. Esse homem, ele aqui diz, voltando para Ezequiel 47, versículo 1: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Esse templo é a casa de Deus. O que é esse templo? É a minha casa. Hoje é a sua casa. Tá vendo? É a sua casa. E saíam águas de debaixo do limiar do templo, da sua casa. O que Deus espera? Que da sua casa saiam águas. Amém? Porque se sai de você, se sai da sua esposa, se sai de seus filhos, sai de sua casa. Amém. Esse é o desejo de Deus hoje. Que saia de debaixo do limiar da sua casa. O limiar é a divisa. A sua casa tem entrada, né? Está ali o terreno, tem a parte pública e tem um portão. Passou o portão, é sua casa. Ali é o limiar. Ali mostra o quê? A nossa casa, amados irmãos, precisa estar separada do mundo. E uma separação clara. Se você dizer onde começa a sua casa e onde termina a sua casa em relação à rua, dizem, sabe que eu não sei? Aqui todo mundo passa. Aí é um péssimo sinal. Não é? Os demônios, eles têm trânsito livre na minha casa. O mundo, então, minha casa está... Qual que é a separação entre sua casa e o mundo? Sabe que não dá para distinguir? É uma coisa só. Se for isso, terrível. Só sai água se tem limiar, se tem limite. E outra coisa, amados irmãos, se a água sai, quer dizer que esse limite, a posição da sua casa é superior à rua. Não é verdade? Sim. Se tiver no mesmo nível, sai? Não. Se o nível da sua casa é o mesmo nível do mundo, não vai fluir nada. E se estiver mais baixo que o mundo, pior ainda. O mundo entra com tudo. Quanto mais alto o terreno, mais água flui. Mais forte é a correnteza. Nós precisamos, amados irmãos, prestar atenção a isso. Tem limite. Porque essa casa tem dono. Amém. É do Senhor. Amém. E o negócio está bem marcado aqui, bem marcado. Amém. Aqui é do Senhor. Amém. E está num nível superior. Amém. Por quê? Porque nós somos do reino dos céus. Amém. Então, sai água. Sai água. Aí tem jeito de sair. E aqui diz ainda: saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente.
O que significa para o Oriente? Ezequiel 43, versículo 2. Ezequiel 43, versículo 2. Vamos ler juntos. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Olha só, do caminho do Oriente vinha a glória de Deus. Então o Oriente é o que? Ali se refere à glória de Deus. A face da casa, olha só, o rio saía debaixo do limiar para o Oriente. Significa, esse rio da água da vida flui para uma direção, é para a glória de Deus. Amém. E a face da casa dava para o Oriente. Aqui diz, significa, a nossa casa tem uma meta. Amém. Tem uma direção. Amém. Glória de Deus. Amém. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Vamos ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar nesse versículo 2 a 2? Aqui nos mostra, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Preste atenção, ele usa a questão do comer e beber, que são coisas muito simples para nós, do nosso dia a dia, algo que nós sempre fazemos. Diz, por que você come? Eu como porque eu preciso comer, né? Por que você bebe água? Estou com sede. Mas aqui diz, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Miguel, por que está bebendo água? Para a glória de Deus. Olha, a palavra quer nos mostrar que devemos estar muito conscientes daquilo que nós fazemos. Não fazemos por fazer, por costume. Tem que ser para a glória de Deus. Isso significa a sua casa, a face da casa é voltada para o Oriente. E a água que sai é para o Oriente. É tudo para a glória de Deus. Voltando para Ezequiel 47. Porque a face da casa dava para o Oriente, a segunda parte do versículo 1, né? E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Aqui é mencionado a palavra altar. E sabemos que o altar é ligado à questão da cruz. Isso nos mostra. E nós entendemos então o porquê. Sobre questão de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Se você sabe que esse rio flui com uma direção, qual direção? É a direção em que o Senhor vai. Por isso fala, seguidores do Cordeiro
aonde quer que vá, você sabe de uma coisa: ele vai para a glória de Deus. Ele vai para a glória de Deus. Tem um versículo que mostra isso. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Vamos ler juntos? Hebreus capítulo 2, versículo 10. Tá bem? Vamos lá. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação dele. Então o Senhor está nos conduzindo? Tá. Para onde? Para a glória. Nós somos os seguidores do Cordeiro. E nós sabemos para onde Ele está nos levando. É para a glória. E o Senhor disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então você vê, essa água flui. Por quê? Porque ali existe o altar. A água passa pelo altar. Aí mostra, amados irmãos, esse mesmo princípio que está aqui, Ezequiel 47:1, é Mateus 16, 24 e 25. Está vendo? Espiritualmente é dentro de um mesmo princípio. Se nós seguimos o Senhor, negamos a nós mesmos, tomamos a cruz, obedecemos o Senhor e a sua palavra, não é? Crendo no Senhor, resultado, vai fluir água viva de nós. Rios de água viva. E tem direção. Tem direção. Amém? Bom, continuando. Ele, versículo 2, Ezequiel 47:2, ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. Eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu mais outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. Versículo 6. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amados irmãos, essa porção que estamos lendo agora, nós já vimos durante várias conferências, várias ocasiões, de que o Senhor, de tempo em tempo, vem nos medir. E cada vez que Ele mede a condição da água em relação à nossa pessoa, é exposta. Não é verdade? Nós temos águas que passam pelos tornozelos, águas que passam pelos joelhos, não é isso? Depois passar pelos lombos, depois que não podia atravessar. Preste atenção. Qual que é a experiência aqui? Primeiro, o Senhor diz assim: vamos atravessar. Versículo 3. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Preste atenção a essa palavra. Me fez passar. Segunda vez. Mediu de novo. Me fez passar. Mas mais na frente. Mediu
Ele disse: eu não posso mais atravessar. Para passar agora, só a nado. Irmãos, o Senhor vai nos conduzindo. Em todas, mesmo a situação de água pelos tornozelos, aqui ele disse: me fez passar. Significa que o Senhor nos conduziu a passar. Mas me fez passar, o Senhor me conduziu, mas eu ainda podia andar, não é? Ele me fez passar. Me fez passar. Me fez passar. Daí chega num ponto em que eu tenho que dizer: eu não posso mais atravessar. Eu não consigo mais atravessar. Passando, agora, olha só, no versículo 5, na parte final: rio pelo qual não se podia passar. Atravessar só nado. Agora você não consegue mais passar. Daí o versículo 6, ele diz: e me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer. Agora eu não faço mais nada, eu não passo, agora é Ele que me leva. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: quando a gente consegue passar ainda, a gente tem controle, não é? Certamente o Senhor vai levar você para uma experiência e diz: agora, Senhor, nessa experiência eu não tenho mais controle de nada. Perdi o controle de tudo. Isso tá bom. Agora, eu vou levá-lo. Essa experiência mais profunda. É o Senhor que te leva. Você não atravessa mais. E isso mostra que o Senhor, à medida que o tempo passa, Ele vem nos medir. Não é? Nós somos todos medidos de tempo em tempo. Você não percebe as situações em que o Senhor vem medir você? Puxa, estava tudo correndo bem na minha vida, estava tranquilão aí. E de repente surgiu esse negócio aí. E agora? Então você tem que aí reconhecer o Senhor. Chegou a hora de medir. Chegou a hora de medir. Tem que louvar o Senhor. Ele está me medindo ainda, né? Isso é bom. E o que é bom é que cada vez está mais fundo. Eu digo: puxa, o negócio está piorando. Não está piorando, está sendo mais profundo. A experiência está sendo mais profunda. Porque Deus, o Senhor, tem uma intenção. Ele quer nos levar. Amém. Porque enquanto Ele nos leva a passar, está passando, está fácil. Oh, que bom. Muito bem, depois vai tempo. Mas preste atenção, Ele sempre nos guia. A gente podia até pensar no passado: não, teve um probleminha e eu atravessei. Engano seu. Foi Ele que fez você passar. Você não atravessou nada. Mas era água pelos tornozelos. Mas aqui diz que Ele que fez você passar. Não foi você. Não foi sua capacidade. Diga para o seu cônjuge: tudo que nós passamos hoje, o Senhor nos conduziu. Então, veja, essa é a primeira experiência que nós ganhamos nessa porção. Segunda experiência que ganhamos nessa porção está no versículo 7. Vamos ler. 7 e 12. Versículos 7 e 12 formam a segunda experiência. Vamos lá. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio
havia grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. A segunda experiência ligada ao rio é o que? Esse rio faz nascer árvores. Amados irmãos, a vida da igreja, a vida do reino, necessita de irmãos e de irmãs que sejam como árvores, que crescem e estão ali firmes. São árvores que podem dar sombra à pessoa cansada. São árvores que produzem fruto nos seus meses. São árvores que têm suas folhas que servem como remédio. Eu fiquei muito contente ao ouvir os testemunhos. Por quê? Porque ouvindo os testemunhos, eu vi que aqui no Ceará, tem árvores. Tem irmãos e irmãs que são árvores. Firmes. Não fica indo de um lugar para o outro. Não é uma ervinha que fica lá. Você, erva, qual característica? Sopra o vento, está deitadão, né? Parou o vento, está de pé. Vem vento de novo, está deitadão. Então, quando você vê algum irmão, vem problema, está lá, deitadão, não vai saber, é erva ainda. Vai precisar crescer. Né? Precisa crescer. Olha só, vai crescendo. E à medida que vai crescendo, né, muda. Vem vento, só dobra, porque o vento é forte, mas não deita mais. E ainda mais, nós podemos dar uma olhada em Jeremias 17, versículos 7 e 8. Nós conhecemos bem esses versículos porque nós cantamos muito. Tá? Vamos ler? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Aqui está alguém que confia no Senhor. Ele é plantado junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro. Esse é o segredo. Estende as raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Sua folha fica verde no ano de sequidão. Aqui, nessa questão aqui dessa caatinga, essa fazendo ali, tem época que no ano é marrom, não é isso? Hã? Cinza. Cor cinza. É que nem lá nos campos que a gente tem na região Triângulo e Goiás, principalmente Goiás. Nessa época de seca é tudo meio marrom, cor da terra, assim. Mas aqui, essa árvore, a folha fica verde. No ano de sequidão, a folha está verde e não se perturba. Isso é árvore. E nem deixa de dar fruto.
Preste atenção, voltando para Ezequiel 47. O fruto é para alimento e a folha é para remédio. Amados irmãos, nós não devemos somente alimentar os irmãos, mas também curar os irmãos. Amém? Amém? Não só alimentar, mas também curar. O Senhor Jesus, nessa terra, Ele curava, Ele alimentava, Ele curava. Amados irmãos, esse é o resultado desse rio. O versículo 12 diz, por que ele faz isso? Porque as suas águas, 47:12, porque as suas águas saem do santuário. E sabe de uma coisa, amados irmãos? Nossa função não é somente fluir. Nós precisamos perceber onde essas águas chegam. Aqui diz, faz nascer toda sorte de árvores. Não é? Nossa função é levar as pessoas, levar todos a serem árvores. Amém. Árvores assim como árvores da vida. Por quê? Porque a vida do Senhor está em nós. Amém. Você não tem um desejo tremendo de crescer e ser uma árvore? Amém. Quando tem necessidade, os irmãos dizem assim, eu posso ir lá porque aquilo está firme lá. Não é uma coisa que... Então, essa é a segunda experiência, essa questão de que esse rio produz árvores. Tá? Agora, a terceira experiência, versículo 8. Vamos ler versículo 8. Então, 47:8. Ezequiel 47:8. Tá bem? Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Olha só, essa água desce a campina e entra no Mar Morto. Resultado: cujas águas ficarão saudáveis. Significa o que, amados irmãos? Nós vamos aonde as pessoas estão. Não é? Não é isso que o Senhor hoje está falando para nós? No passado nós ficávamos onde estávamos. Você quer vir? Pode vir. Mas hoje mudou, não mudou? Aleluia. A palavra diz: desce a campina e vai até o Mar Morto. E, pasme, irmãos, o Mar Morto fica saudável. Você acredita nisso? Tem muito Mar Morto por aí? Toda cidade tem Mar Morto, não tem? E aí? Vai ou não vai esse rio para lá? Você vê o resultado, né? Quando nós temos vida e contatamos as pessoas, eles ganham vida. A vida delas muda. Não é isso? É o que a gente está ouvindo agora todo dia. Está acontecendo todo dia. Versículo 9. Vamos lá. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá
por onde quer que passe esse rio. Você vê? E não somente essa questão de tudo verá, aqui diz assim: toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. Muitíssimo peixe. Isso é promessa de Deus. Vai haver muito peixe. E aí? Muito peixe. Que bom, que bom. Peixe está ali para quê? O que a gente tem que fazer com peixe? Hã? Tem que pescar. Não é? Você pesca e você come. Peixe é para ser pescado. Olha só, agora o versículo 10. Vamos ler. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Aqui diz que haverá pescadores. Agora é o seguinte, você é pescador ou não é? Esse peixe tem que ser do Senhor. Você é pescador? Você vai dizer, eu não sei pescar. Eu não sei pescar. Mas aqui diz o que? No versículo 10: haverá lugar para se estender em redes. Você conhece alguma rede estendida por aí? Como se chama? Bucafé. Comportor de Serap. Comportor é um pescador. E Bucafé é rede. Não é? O Senhor diz aqui que precisa de pescador. E precisa de rede. Porque tem que pegar. Pegar para quê? Para que eles cresçam. Cresçam em vida. Por que fala de crescer em vida? Porque fala que onde que você tem que estender a rede? Aqui diz, desde Engedi até em Eglaim. O que significa Engedi? Engedi significa fonte do cabritinho. Irmão de cabrito, né? Fonte de cabritinho. E o que significa em Eglaim? Fonte dos 2 bezerros. Mostra que o que pesca são ainda vidas muito novas que precisam de cuidado e que precisam ser apacentados. Aí entra nossas casas. Quantos cabritinhos você levou para sua casa? Quantos bezerros você levou para sua casa? Tudo pescado, né? E tudo que estava ali na rede, desde Engedi até em Eglaim. Amém? Você pode ver, amados irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Ezequiel 47 nos dá uma figura do que Deus quer hoje e o que está acontecendo hoje. Essa foi a terceira situação. Agora, quarta situação, versículo 11. Vamos ler, versículo 11. Tá bem? Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal.
essa questão que será deixado para o sal, nós então precisamos compreender a que se refere, não é? Precisamos perceber a que se refere. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Marcos 9, versículo 49 e 50. Marcos 9, versículos 49 e 50. Tá bem? Vamos ler juntos. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Essa questão de sal e fogo nos faz compreender. Os charcos e pântanos não serão feitos saudáveis. Por quê? Os charcos e pântanos têm uma característica. Primeiro, a água fica parada. Não é? Num pântano, a água fica parada. Segundo, a água está cheia de barro. É misturada com barro. Não é uma água límpida. É mistura. Tem muita matéria orgânica se decompondo ali. Aqui mostra uma coisa, amados irmãos. Se nós estamos numa situação de mornidão, está tudo meio misturado, nós não ficaremos saudáveis. Se nós não nos comprometemos com o Senhor, nós não ficaremos saudáveis. Porque toda vez que o Senhor nos alcançar, eu digo, não sei, tenho que ver primeiro. Não flui, sabe? O Senhor não consegue fluir do seu ser. Não, o Senhor diz, aí deixa para sal. Eu não sei se aqui tem essa expressão também, mas lá no sul tem. Como é que você está? Estou no sal. Tem essa expressão aí? Não. Não, né? Está no sal significa que o negócio está meio feio, né? Estou no sal. Mas, irmãos, se você não flui, você é um charco e um pântano. E aí? Queremos ser um charco? Queremos ser pântano? Sabe? Charco e pântano, o Senhor está falando, esse não tem jeito. Não tem porque ele não quer. Porque tem água, tem, mas tem muita terra, tem muito barro. Flui, não flui. E aí? Graças a Deus que falando esse charco e pântano só tem um versículo. Esse aí não é a nossa meta, não é? Esse é a advertência. A nossa meta são aqueles aspectos sobre o que é ser em vida, a questão de ser árvore, tornar saudável o mar morto, onde passa, dá vida. E essa vida, nós temos que pescar, nós temos que estender rede, temos que apacentar os cabritinhos, os bezerros. E aí? E o que é mais importante que precisamos tocar nessa manhã?
Esse rio tem que fluir da nossa casa. Tem que fluir da nossa casa. É isso que Deus quer. Diga para o seu cônjuge: esse rio tem que fluir da nossa casa. Se nós tivermos essa visão de Ezequiel 47, nesses seus diversos aspectos, nós vamos já saber muito bem o que Deus está fazendo hoje. E a gente tem que dizer: vou me lançar nisso ou não. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que aqui, Fortaleza, das cidades aqui no Ceará, fluam rios de água viva. Amém. Saindo de cada irmão e irmã, saindo de cada casal, saindo de cada família. Amém. Eu vou dizer uma coisa: essa região toda vai ficar bem verde. Amém. Saudável. Não vai ter mais o tom cinza. Tudo verde. Amém. Alimento e cura para todos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém.